você vai ver nesta reportagem. Um lugar com corpos enterrados no meio da cidade e que podem estar embaixo de prédios. Uma história curiosa. Um grupo de arqueólogos identificou resquícios do cemitério dos aflitos sobre os escombros de um edifício. Um condenado à morte que sobreviveu a 3 tentativas de enforcamento. As velas que eram acesas para Chaguinhas não apagavam nem com chuva, nem com vento. Você assiste a partir de agora o Cemitério dos Aflitos. Imagine que o chão que você pisa em um bairro movimentado já abrigou túmulos. Esta é a realidade deste local, que já foi um cemitério, e os prédios que o cercam foram construídos sob restos mortais. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar, direto da capital paulista, a instigante história do Cemitério dos Aflitos e dos Chaguinhas. Um homem que foi enforcado 3 vezes, mas não morreu. Antes eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Patrocínio Happy Movie, o app que move o Brasil. Eu estou no local que hoje é conhecido como Praça da Liberdade, mas antes era o Largo da Forca. Neste cenário sombrio, pessoas escravizadas e condenadas por crimes eram submetidas à sentença do enforcamento. A história curiosa deste local tem como protagonista um homem condenado à morte. Francisco José das Chagas, o Chaguinhas, era cabo do 1º Batalhão de Santos e foi sentenciado à morte em 1821, após participar de uma revolta que reivindicava soldos atrasados, que é a remuneração militar, e igualdade de valores no pagamento para os militares brasileiros e portugueses. Ele e o também soldado José Joaquim Cotindiba, com quem acredita-se tenha orquestrado a revolta, foram enviados para São Paulo, onde seriam enforcados no que hoje é o Largo da Liberdade. A condenação chocou a cidade. Uma forca foi erguida. Primeiro foi o soldado Cotindiba, cujo corpo ficou pendurado pelo pescoço, desfalecido, com a população vendo tudo. Depois foi lançado o Chaguinhas, mas a corda arrebentou e o réu caiu ao chão. O povo, que a tudo assistia, gritou liberdade. Novamente foi armado o laço e Chaguinhas dependurado para o lançamento. E assim se fez, mas a corda arrebentou de novo e o povo gritou milagre. Na 3ª vez, Chaguinhas foi enforcado, mas ainda mostrando sinais vitais, foi assassinado a pauladas, terminando a execução da pena. Após a cena terrível, velas foram acesas e uma cruz foi erguida neste local. Já em 1887, uma capela foi construída, a Capela Santa Cruz das Almas dos Enforcados, ou simplesmente Igreja das Almas. O padre Diogo Antônio Feijó fez um relato impressionante. Vi com meus próprios olhos a execução do cabo Chaguinha, que se deu antes do julgamento do pedido de clemência feito ao príncipe regente Dom Pedro I. Ao iniciar o enforcamento, o cabo caiu porque a corda se rompeu. Como não havia corda própria para enforcar, usaram laço de couro, mas o instrumento não foi capaz de o sufocar com presteza. A corda novamente se partiu e o condenado caiu ainda semivivo. Já em terra, foi acabado de assassinar.
A história de Chaguinhas é lembrada na Capela dos Aflitos. A igreja abriga o primeiro cemitério público de São Paulo, inaugurado em 1774 e destinado ao sepultamento de escravizados e excomungados. Na pequena capela, há a cela onde Chaguinhas ficou preso. Ali, devotos costumam escrever os seus pedidos, colocar na porta e bater 3 vezes. A capela é pequena e não comporta mais que algumas dezenas de fiéis. No entanto, nas celebrações das missas em honra a Chaguinhas, o local costuma ficar lotado de pessoas em busca de proteção e milagres. O nome de Chaguinhas se sustenta na história da cidade por mais de 200 anos, graças à tradição das rezadeiras. Logo após a execução do soldado, elas começaram a incluir o nome dele nas velas, que eram acesas no Morro da Forca, em homenagem aos mortos. Em 2018, um grupo de arqueólogos identificou resquícios do cemitério dos Aflitos sobre os escombros de um edifício, que aqui foi construído e demolido. De acordo com os pesquisadores, foram encontrados ao menos 7 esqueletos da época da escravidão no Brasil, enterrados no período de 1775 a 1858. As ossadas estavam numa área de 400 metros quadrados e a cerca de 1 metro abaixo do nível da rua. Sônia Cunha, arqueóloga, relatou em uma entrevista ao G1 que os esqueletos não foram enterrados com pertences e pelo menos um deles usava um colar com contas de vidro, o que indica o pertencimento a alguma religião de matriz africana. Assim, no mínimo, a descoberta comprova que o primeiro cemitério de São Paulo era destinado às populações marginalizadas. Casos vistos como sobrenaturais são relatados na região. A história do Chaguinhas me impactou muito mais, superou qualquer tipo de expectativa do ponto de vista da busca de algo sobrenatural. Diziam que as velas que eram acesas para Chaguinhas não apagavam nem com chuva, nem com vento. Então começa aí, a gente começa a ter contato com temas sobrenaturais. Como eu falei para você, eu gosto de colocar isso em outros lugares, não necessariamente no exotismo, né? Ele cruza esses parâmetros, né? Exóticos e religiosos. E aí, num segundo momento, porque Chaguinhas foi enterrado, foi sepultado, depois de ser esquartejado, ele foi sepultado no cemitério dos Aflitos, essa devoção é transferida para a Capela dos Aflitos. E hoje essa devoção que está sob julgamento, ela pode ser considerada patrimônio imaterial da cidade de São Paulo, começa a ser feita lá. E lá dentro da Capela dos Aflitos, na porta da cela, que hoje é o velário, ainda continua a porta lá, você escreve um bilhetinho pedindo o que você precisa para Chaguinhas, coloca na porta, bate 3 vezes na porta, fazendo referência às 3 vezes que a corda estourou, e vai acender uma vela para o Chaguinhas dentro do velário. Esse é o procedimento padrão para quem quer fazer pedidos para o Chaguinhas. Então, eu fui, de fato, para o bairro da Liberdade, atrás de um fantasma, e encontrei uma coisa muito maior. Não só um mártir da cidade de São Paulo, um herói nacional, escondido pelo tempo, talvez por ser negro mesmo, porque ele talvez seja o maior estandarte dessa memória negra do bairro da Liberdade, e por ter essa intenção clara e evidente de transformar o bairro num bairro oriental, essas histórias não eram contadas. E a gente está falando da transformação do bairro da Liberdade num bairro oriental do finalzinho dos anos 60, do começo dos anos 70, que foi quando Hirohito, quando o imperador veio visitar São Paulo, o governador falou: vamos transformar o bairro da Liberdade num tipo de Chinatown. Então a história do Chaguinhas é uma história muito grande, muito escondida. E
totalmente preenchida desses recortes sobrenaturais que são muito mais interessantes do que apenas os relatos das pessoas que dizem que veem Chaguinhas até hoje circulando pelo bairro. Foi isso que eu fui buscar. Tem muita gente que fala que ele aparece por lá e quem sou eu para negar? Quando comecei essa busca minha por esse universo fantástico, que é o que me interessa mais até do que essa parte só exótica da assombração, que muito ligada ao terror, mas uma coisa mais de entretenimento. E eu também fujo muito desse olhar que explica o sobrenatural religioso. Eu gosto dessa coluna do meio, eu gosto muito desse lugar do meio, que é o que explora, na verdade, a experiência humana, em alguma medida a sensorialidade e tudo que faz com que essa pessoa perceba, sinta as coisas que ela sente e depois conta para os outros. Porque esse também é uma coisa interessante, porque o contar e a história sobreviver tem um dado também de receptividade da coletividade sobre aquele tema. Quer dizer, se aquela história não faz sentido coletivamente, ela morre, como muitas histórias, muitas lendas urbanas que a gente vê que se perderam ao longo do tempo. E agora uma curiosidade. Eu estou aqui, mais ou menos uma quadra do Cemitério dos Aflitos, no Largo 7 de Setembro, que antigamente era conhecido como o Largo do Pelourinho. Por quê? As pessoas escravizadas, até a metade do século XIX, eram trazidas para cá para serem açoitadas. E com esta curiosidade, eu encerro a reportagem de hoje. Eu te pergunto o que você achou. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembrando, os bastidores desta e de outras matérias estão nas redes sociais e nosso @ é o Vim Te Mostrar. E nós temos um encontro marcado ao vivo toda quarta-feira, às 8h30 da noite, no Vim Te Mostrar Podcast. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.